Olá, queridos e queridas do YouTube, graça e paz, amados, tudo bem? Espero que sim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. E você que pela primeira vez está nos assistindo, obrigado. O que fazemos aqui? Falamos das Escrituras, mas é sem fantasiar. Já se inscreva no canal, se inscreva, dê o like, acione o sino para você ser notificado todas as vezes que colocarmos algum conteúdo na plataforma. Queridos, eu queria que vocês me ajudassem o que está acontecendo nos dias atuais, no século presente. O que as pessoas estão fazendo, aqueles que utilizam as Escrituras para trazer uma mensagem de Deus, criam fábulas, mitos, criam coisas sem sentido, usam textos sem contextos e aplicam na tua vida como se fosse exatamente algo relatado por Deus para você. Pior, ainda usam e diz: olha o que Deus está falando com você hoje. Algo que foi escrito há 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos atrás. Quantas vezes, seja franco, quantas vezes você, sentado nessas reuniões, foi chamado de ladrão por causa de um texto que está lá em Malaquias, capítulo de número 3. Porque ali está dizendo que roubará o homem a Deus. Sim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Te pergunto, aquilo foi aplicado a mim? Foi aplicado a você? Não, querido. Aquilo na realidade foi aplicado ao povo de Israel. No capítulo de número 1, você vai ver que é uma sentença que Malaquias, o profeta, vai trazer a Israel. Não foi para mim, nem foi para você. É usar um texto sem contexto. Má intenção, inocência, não sei te informar, mas uma coisa eu posso sim, com toda certeza afirmar: a interpretação, a colocação, a aplicação de muitas coisas das Escrituras que estão sendo aplicadas na tua vida é errada. É um alçapão. Ao começar, vamos ser realistas. Você tem ideia de como se abre o CNPJ para ter, entre aspas, uma igreja nos dias atuais? Você vai ter que alegar que o que você vai fazer não é com fins lucrativos. Seja realista. Quando você está lá dentro, uma das coisas que você não vai poder deixar de ter, segundo eles é por gratidão, é um envelopezinho de dízimos e de oferta. Mas não era sem fins lucrativos? Não é o fato, querido. Na realidade, é sim com fins lucrativos. Eu não quero entrar muito nessa pauta, porque na realidade o vídeo de hoje eu queria levar para um outro caminho, de algo que as pessoas dizem, repetem, de forma errada. Não é o que o texto diz. Alguns informam que Jesus morreu, ressuscitou e foi para os céus. E lá foi preparar um lugar, para que no grande dia ele volte e pega a tua igreja e vai levar para morar nesse lugar. Isso aqui não é o que o texto de João 14 diz. Eu quero ler com vocês lentamente. Vamos comer devagarinho esse presente para que entendamos realmente o que Cristo quis dizer, o que Jesus quis dizer. Capítulo 14, versículo 1 está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Entenda que esse há muitas moradas que Jesus traz aos discípulos aqui é o há de existir. Existem, eu posso substituir. Na casa do meu pai existem muitas moradas. O que Jesus está falando é o seguinte: já existe. E onde é a casa de meu pai? É um lugar geográfico? É nos céus dos céus? Que criam-se fábulas, criam-se fantasias. E onde que é a casa de meu pai? Os discípulos em Atos 2
criam a mesma confusão, esperando uma área geográfica, um ponto fixo para eles ter um reino. Eles perguntam para Jesus: Senhor, onde será o teu reino? Eles estão falando de um reino físico. E a resposta de Jesus é: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Parece até que Jesus respondeu uma coisa e os discípulos perguntaram outras. Mas quando você lê o capítulo número 3, relatado pelo doutor Lucas, você vai ver que ele diz o seguinte, que o Espírito Santo veio e encheu a todos. Está aí o reino de Deus. E de repente alguns que estão nos vendo vai falar: não, Alexandre, o que foi que aconteceu naquele dia foi o Espírito Santo vir sobre os discípulos. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, querido. Não é algo físico. O reino de Deus é paz e gozo no Espírito. O Espírito de Deus é o reino de Deus que habita em mim e que habita em você. E quando Jesus fala que na casa do Pai, a casa é do Pai. A casa é do Pai. Existem muitas moradas. Ora, se eu sou o habitat do Espírito Santo de Deus e Ele é Deus, então eu sou a casa do Pai. Só que de repente os discípulos não entenderam nesse momento aqui, e muitos hoje também não entendem e aplicam isso de forma errada. Não, Alexandre, mas ele disse que iria preparar. Vou ler o texto. Continua, versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você entendeu? Na casa de meu pai existem muitas moradas. Há muitas moradas. Mas se não fosse assim, se não fosse dessa forma que eu estou passando, eu iria dizer isso a vocês. E eu iria preparar lugar. Mas eu não preciso ir preparar lugar, porque o lugar já existe. Compreendeu o texto? Essa questão que Jesus foi é passado de forma errada. Já existe. Ele não precisou ir fazer. Verso de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, e se eu for, não significa que eu vou, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só que o lugar já existe, querido. É se. Lembra o que a Marta falou, Marta e Maria, quando o seu irmão morre, falou para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se ele estivesse, mas ele não estava, e por Jesus não estar, Lázaro morreu. É o que Jesus está falando, a mesma coisa aqui. Se não houvesse, eu iria, mas não há necessidade de ir. Nós somos a morada de Deus. Você é a morada de Deus. O Espírito Santo, segundo relatou João, hoje de forma plena habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em nós. Não há essa necessidade. Essa questão que alguns aí, irmãos, estão vendendo até pedacinho do céu, é mito. Os céus não se compram. A nossa salvação foi alcançada pela graça. É de graça. Não há o que fazer para isso. Já foi feito. Tá bom, meus queridos? Creia nessa palavra. Seja livre, seja liberto. Não caiam nas ciladas da religião. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livres. Graça e paz.